Nós estamos estudando o livro de Josué. E é interessante que, quando eu estava lendo a sequência de que nós estamos tratando nesse livro, nós vimos na semana passada aquilo que aconteceu com a cidade de Ai, a destruição da cidade, a maneira como o Senhor Deus entregou aquela cidade fortificada na mão do povo de Israel. E a sequência desse texto mostra ali, nesses 6 versos que nós vamos ver hoje, algo bem interessante que, à primeira vista, quando você lê, você fala, é tão complicado a gente tirar alguma coisa de proveito desse texto. Porque é um texto um tanto quanto simples, ele conta, relata algo que aconteceu ali com o povo. E de uma certa forma também, de novo, uma coisa meio estranha, porque Josué havia conquistado a cidade de Ai, havia tido uma vitória esmagadora sobre aquela cidade, Deus havia dado uma estratégia para aquele povo, e o povo obedeceu à risca aquilo que o Senhor Deus havia falado. E eu imagino a empolgação no coração daqueles guerreiros, daqueles homens, eu imagino a empolgação no coração de Josué, quando ele olha para trás e vê aquela cidade toda sendo queimada, o povo de Israel pegando todos aqueles despojos, e aí talvez pensando, bom, agora tem outra cidade pela frente. Agora nós temos outras batalhas pela frente. E é interessante que esses 6 versos falam que Josué, nesse momento, faz uma coisa completamente estranha novamente. Ele para a batalha, ele parece que joga um balde de água fria num ferro bem quente, e pega todo o povo e caminha para fazer um sacrifício. Josué, no capítulo 8, a partir do verso 30 até o 35, diz o seguinte: Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro, e sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei de que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiro e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais, os seus juízes, estavam em pé dos 2 lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas, que a carregavam. Metade do povo estava em pé de fronte do monte Gerizim, e metade de fronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse, para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. É estranho essa passagem no meio de uma guerra, no meio de um enfrentamento militar. Josué simplesmente fala para todo o povo, olha povo, arruma tudo. Na verdade, eles nem levaram nada. Se preparem porque nós vamos sair daqui para fazer um sacrifício. Todo o povo, homens, mulheres, crianças, estrangeiros que viviam no meio do povo, não ficou ninguém no acampamento. Nada. Talvez a gente pense a mesma coisa quando a gente está trabalhando e a gente está ali se esforçando e fazendo coisas e de repente parece que Deus fala, olha, está na hora de parar um pouquinho. Aí você olha para trás, mas Senhor, parece que não faz sentido, Deus. Agora que a coisa está começando a funcionar, eu vou parar. Mas foi exatamente isso que Moisés fez, ou Josué fez. Josué faz isso porque ele sabia da aliança que
Moisés havia feito com o Senhor lá no passado, antes ainda deles atravessarem a terra prometida. E Josué então decidiu que ele deveria honrar aquela aliança que Deus havia feito com eles. É interessante que Josué sabia exatamente do que era necessário, aquilo devia estar bem fresco na mente dele. Deuteronômio, no capítulo 27, do verso 2 até o 5, a gente vai ver o antes dessa história, aquilo que Moisés fala para o povo de Israel. Diz o seguinte: quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor Deus, o seu Deus, lhes dá, levantem algumas pedras e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todas as palavras dessa lei, assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, terra onde manam leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu. E quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras do monte Ebal, como hoje lhes ordeno, pintem-nas com cal. Construam ali um altar ao Senhor, ao seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramentas de ferro nas pedras. Josué sabia daquilo que Deus havia falado a Moisés, e a primeira providência que ele toma quando ele entra na terra, ele ganha a batalha em Jericó, ele apanha ali em Ai, porque não conseguiu chegar até aquele lugar a primeira vez, por causa do pecado de Acã. Ele ouve o Senhor novamente, ele consulta o Senhor, e Deus fala aquilo que ele deveria, chega e conquista Ai. Então ele fala: bom, agora é a hora, nós entramos na terra, então agora é a hora de nós cumprirmos com a nossa obrigação. É hora de nós irmos em direção a Siquém, para ali nós adorarmos ao Senhor, ali nós sacrificarmos ao Senhor, ali nós estudarmos a palavra do Senhor, ali nós entendermos aquilo que o Senhor quer, aquilo nós vamos lá para receber as bênçãos que Deus tem para nosso povo. E Josué vai com todo o povo. Algumas vezes eu fico pensando que nós não temos muito essa noção de obediência e bênção, e desobediência e maldição sobre as nossas vidas. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ser obediente porque Deus vai dar um monte de coisa, não é isso. Eu creio que a maneira como Deus age no nosso meio hoje é diferente da forma como Deus agia no meio do povo de Israel. Mas fato é que com o povo de Israel, toda vez que eles obedeciam ao Senhor, eles eram abençoados. A obediência traz bênçãos. No caso desse povo aqui, quantas e quantas vezes eles derrotaram povos bem mais numerosos que eles, bem mais fortes, bem mais armados que eles, e o Senhor Deus deu para eles vitórias em cima de vitórias. O Senhor Deus cuidava daquele povo de uma forma muito boa. Eles viviam e andavam durante tanto tempo no deserto, e Deus os protegeu de uma maneira espetacular. Talvez você fale: mas pastor, se o senhor está dizendo que Deus não dá essas bênçãos, essas vitórias como Josué tinha na nossa vida, por que é que eu vou obedecê-lo? Talvez tivéssemos um bom motivo para fazê-lo daquilo que nós experimentamos ou daquilo que nós ouvimos hoje pela manhã com o que aconteceu com a família Pitt. Quantas e quantas vezes o Senhor tem cuidado de nós, quantas e quantas vezes o Senhor tem nos preservado pelo simples fato de nós estarmos o obedecendo. Pelo simples fato de nós colocarmos as nossas vidas, a nossa maneira de andar, de se portar diante do mundo, seguindo a palavra que o Senhor tem dado para nós. Deuteronômio, no capítulo 28, o verso 1 e 2 diz o seguinte: a palavra do Senhor, a promessa do Senhor ao povo: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra.
Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Se vocês abrirem nesse capítulo, vocês vão ver os versos logo após isso daí, Deus vai descrevendo todas as bênçãos que aquele povo iria ter. Era necessário somente que aquele povo obedecesse a toda a lei, a toda a palavra que o Senhor Deus havia dito a Moisés para que o povo praticasse. E uma coisa que eu fico olhando e observando nesse texto é que com Deus a gente não tem eu obedeço mais ou menos. Você já perguntou para a criança, quando você vai visitar a casa de alguém, né? Você vê aquela criança lá bonitinha, brincando, ou mesmo aprontando, aí você vai lá, professor da escola dominical, você obedece seu pai? Eu obedeço mais ou menos. Ou você obedece, ou você não obedece. Com Deus não tem uma vida mais ou menos. Ou nós obedecemos, ou nós seguimos aquilo que Deus tem colocado diante de nós, ou nós não seguimos. Ou nós colocamos a nossa vida diante dele, falando, Senhor Deus, toma conta da minha vida e ajuda para que eu consiga obedecer, porque de fato eu não posso. Ou nós falhamos. Josué sabia disso, e ele fez exatamente aquilo que o Senhor Deus havia dito. Porque ele sabia também que a desobediência do povo, e ele havia experimentado isso ali em Ai, onde um homem só pecou e todo o povo foi castigado por aquilo, traria problemas para a vida deles. Desobediência sempre vai trazer consequências da mesma forma que obediência. Deuteronômio, capítulo 28, verso 15 e 16, diz, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. E aí logo depois você tem ali 52 versículos de Deus falando, proferindo quais seriam as maldições que o povo iria receber. É uma lista enorme de problemas que o povo teria se não obedecesse ao Senhor. E aí você fica se perguntando, mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Porque, de verdade, eu não consigo obedecer muito bem ao Senhor. De verdade, eu sempre tenho algumas dificuldades em obedecer. E quando a gente olha para esse texto, a primeira coisa que me saltou aos olhos foi quando eu olhei, ele falou assim, mas o Monte Ebal não era o monte da maldição? O Monte Gerizim era o monte das bênçãos, e Deus fala que o povo devia ir para justamente naquele monte, o monte da maldição, construir um altar ali, sacrificar e oferecer holocaustos ao Senhor naquele lugar. As maldições são bem maiores, a lista de maldições é bem maior do que a lista de bênçãos que o Senhor estava dando ali. E eu fiquei conjecturando, pensando comigo mesmo, falei, talvez o Senhor sabia que aquele povo iria falhar muitas vezes. Da mesma forma, quando nós falhamos, cumprindo mais ou menos aquilo que Deus quer, o povo de Israel falhava. Mas sabe o que chama atenção quando nós olhamos atrás um pouquinho? É que Deus, ele nos trata conforme a aliança dele e não a nossa aliança. Porque quando o povo prometia para o Senhor que não iria falhar, que iria cumprir fielmente tudo aquilo que Deus havia dado, eu penso que se eu fosse Senhor, eu ia falar, tá, sei. Quantas vezes você me falou isso? Quantas vezes vocês me prometeram isso? Quantas e quantas vezes vocês se dobraram diante de mim falando, ó Senhor, agora nós não falhamos mais, agora nós não vamos pecar mais. Mas graças ao amor dele não é assim. Ele nos trata conforme a fidelidade dele. Ele nos trata segundo a misericórdia dele.
não segundo a nossa força, não segundo a nossa, até mesmo intenção. Deuteronômio, no capítulo 30, o verso de 1 a 6, é um versículo bem extenso, uma passagem bem extensa, mas uma passagem que tem muito a ver com aquilo que Deus fez. Diz o seguinte o texto: quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando você e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês. E os reunirá novamente de todas as nações por onde tiver espalhado, mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu. De lá, o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma, e vivam. É interessante que o Senhor iria fazer tudo para que o povo fosse restaurado de novo, desde que esse povo o buscasse, desde que esse povo realmente o tivesse, se lembrasse, na verdade, de quem Deus era. O sacrifício no Monte Ebal provavelmente servia para lembrar o povo que, mesmo quando eles falhassem, mesmo quando eles errassem, mesmo quando eles estivessem no lugar da maldição, o sacrifício que foi derramado lá era suficiente para perdoar os seus pecados. Era suficiente para trazê-los de volta à presença do Senhor. E isso tem a ver com a nossa vida hoje. Isso tem a ver com aquilo que nós fizemos hoje pela manhã, quando participamos da Santa Ceia. Se nós confiarmos naquilo que nós fazemos, se nós confiarmos na nossa fidelidade com o Senhor, em cumprir com as nossas responsabilidades, você pode ter certeza que você não vai conseguir, você vai falhar, você vai pecar. E as consequências do pecado vão vir sobre nós. Mas também é importante sabermos que, mesmo quando falhamos, se nós buscarmos ao Senhor, se nós voltarmos os nossos olhos novamente para o Senhor, Ele nos restaura, Ele tem compaixão de nós, Ele transforma o nosso coração, coloca no nosso coração o desejo de amá-lo. Ele põe no nosso coração o desejo de servi-lo novamente. A palavra do Senhor é tão bonita, e quando nós olhamos a carta de Hebreus, no capítulo 9, o verso 15, diz o seguinte: por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Graças a Deus, Ele não nos trata conforme a nossa responsabilidade. O Senhor Deus é fiel à aliança dele para conosco. E desde o Éden, o Senhor havia prometido que Ele iria mandar alguém que pudesse nos resgatar, e Ele o fez. Ele mandou Cristo morrer naquela cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui sentados nesses bancos, conversando, falando, adorando esse Deus eterno, esse Deus tão poderoso,
sabendo que o nosso lugar na eternidade está garantido para todos aqueles que o recebem, para todos aqueles que um dia se voltaram para Ele, que entenderam esse sacrifício na cruz. Quando eu estava lendo esse texto, a primeira vez que eu li esse texto, eu falei, bom, esse texto eu vou ter que pular. Porque o que eu vou tirar desse negócio? E eu comecei a ler alguns comentários, e eu comecei a ler o que estava falando desse texto, o que estava se relacionando com esse texto lá atrás, em Deuteronômio, na vida com Moisés ainda. E eu comecei a pensar, falei, que coisa maravilhosa. É saber que Deus é tão bom comigo que não depende de mim, mas é dele. Que eu vou estar pecando, eu vou ter que ir lá no Monte Ebal receber as condenações, mas ali há um altar que foi derramado sangue lá, para que eu pudesse novamente ter acesso a ele. E é o que diz lá em 1 João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. Basta nós somente acreditarmos, crermos, confessarmos aquilo que nós fizemos. Se o povo do Senhor, aonde estivesse, desde o mais longínquo país, se voltasse para o Senhor e o amasse de todo o coração, Ele os traria de volta. Não importa o tamanho do pecado que você e eu tenha cometido, o Senhor pode nos trazer de volta. Não importa aquilo que nós fizemos, a graça do Senhor nos alcança. Mas é preciso que nós queiramos, é preciso que confessemos, é preciso que nós abrimos o nosso coração diante do Senhor. João, no capítulo 1, primeiro, verso 12, diz, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não mais criaturas, não mais um povo distante, mas co-herdeiros do Senhor Jesus. Filhos, amados, cuidados, algumas vezes disciplinados pelo Senhor, mas filhos. Mas nem sempre nós queremos ser filhos. Nem sempre nós aceitamos aquilo que o Senhor Deus oferece para nós. A maioria das vezes o povo de Israel tinha que sofrer para voltar-se para o Senhor de novo. Algumas vezes nós fazemos a mesma coisa para entendermos que os caminhos que Deus tem para nós, vivendo debaixo da orientação da palavra dEle, é melhor do que aqueles caminhos que nós, com a nossa própria sabedoria, escolhemos para viver. E aí nós caímos de um lado, nós caímos do outro. Nós apanhamos aqui, nós apanhamos ali, nós sofremos aqui, nós sofremos acolá. Enquanto era muito mais fácil nós nos entregarmos ao Senhor e falarmos, Deus, toma conta do meu caminho. Toma conta da minha vida porque eu não consigo sozinho. Josué entendeu isso, ele decidiu honrar ao Senhor logo que ele tomou posse daquela terra. Ele decidiu que ele queria levar toda a nação, todos aqueles que estavam lá. Ele não deixou ninguém para trás. Porque ele sabia que a obediência ao Senhor era a certeza das vitórias deles. Algumas vezes nós ficamos divididos em nossa casa e nós falamos, olha, eu não sei muito bem se eu devo ir para a igreja ou eu devo ficar aqui para fazer mais uma venda. Eu não sei se eu devo ir para louvar ao Senhor Jesus ou se eu devo ficar aqui porque tenho mais um cliente para atender e, rapaz, isso vai fazer uma diferença no meu sustento. E nós esquecemos que o Senhor Deus é dono de todas as coisas. E que se Ele não der o nosso sustento, não importa aquilo que façamos, nós não o teremos. Não importa aquilo que você se esforce por ter, se o Senhor não for a prioridade na sua vida, você não vai ter. Então eu quero pensar que cultuar ao Senhor
deve ser a primeira coisa que nós devemos ter em nossa vida. Porque o sacrifício que Cristo pagou na cruz do Calvário por nós é que nos deu a liberdade de estarmos aqui. É que nos garante a entrada um dia no reino celestial. É que nos abriu o acesso para quando estamos em situações difíceis nós falarmos direto com Deus e Ele ouvir. Então, antes de mais nada, honre a Deus. Confie que o Senhor Deus está à frente de todas as coisas. Josué jogou um balde de água fria naquele exército todo, naquele povo todo, falando, olha, vamos sair daqui, vamos oferecer holocaustos ao Senhor. Mas Josué, cara, a outra vitória está logo ali, o povo está com medo, vamos agora para lá. Depois nós vamos oferecer esse holocausto. Primeiro o Senhor. Primeiro Deus. Que lugar Deus ocupa na sua vida? Que lugar Ele tem no seu domingo? Na sua semana? Na sua família? Mas uma outra coisa que a gente percebe aqui que o Josué, ele tira esse tempo para cultuar. E ele faz isso de uma maneira bem interessante. E a gente pode perceber algumas coisas nesse culto que ele oferece ao Senhor. O verso 33 até o 35, ele fala um pouquinho sobre isso. Ele mostra, na verdade, que o Senhor era tão importante que ele leva todo mundo. Olha lá o que diz. No verso 33 do capítulo 8. Todo Israel, estrangeiro e natural da terra, com seus líderes, oficiais, os seus juízes, estavam em pé, dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas. Ali estava o povo cultuando. Aí a gente vê no finalzinho, lá no verso 35, diz que não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado e não lesse a Josué para toda a assembleia, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio dele. Sabe o que é mais interessante? A distância que Josué percorre para fazer esse curso, para fazer esse culto, aliás, 40 quilômetros. Vocês estão vendo ali, só que essa caneta não vai aparecer lá. Bem aqui assim, é Ai. E Josué vai até aqui, Siquém, para poder cultuar. 40 quilômetros leva todo o povo, mulher, criança, tudo que estava lá, deixando os animais e as tendas, e fala, olha, está na hora da gente ir para lá. E sabe por que Josué faz isso? Porque o povo precisaria ser instruído, todos juntos. Com certeza todo o povo se reunia como família para lembrar dos feitos que o Senhor Deus havia realizado, para contar das histórias que Deus havia feito. Eles não tinham a palavra como nós a temos hoje para fazer um culto doméstico, mas provavelmente eles tinham tempo sim de agradecer ao Senhor individualmente. Mas Josué entendeu a necessidade e viu naquilo que Deus havia pedido para que todo o povo fosse. Era uma ordem do Senhor para que todos fossem juntos ali para adorar a Deus. E ele leva literalmente todo o povo para lá. E é interessante quando a gente olha para isso. O povo devia estar junto. Todo o povo estava ao lado desses sacerdotes para receber instrução. Quando eu olhei esse texto, eu fiquei pensando na igreja primitiva. Quando a gente olha o Atos, no capítulo 2, o verso 41 e 42, ele fala, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos aqueles que iam sendo acrescentados à igreja permaneciam juntos para ouvir o ensino dos apóstolos.
Talvez você já tenha sido picado por aquele bichinho da internet que fala, olha, eu não preciso mais ir para a igreja porque agora nós temos culto online. Mas culto online não tem cara. Culto online não cochicha contigo. O que o pastor está falando está mexendo comigo. Culto online não traz calor. É importante nós nos reunirmos para ouvirmos, para aprendermos aquilo que o Senhor Deus tem para ensinar para nós. O povo de Israel conhecia a palavra. O povo de Israel sabia provavelmente essas leis que Josué estava escrevendo naquelas pedras e deve ter demorado um tempão naquelas pedras caiadas. Provavelmente esse povo já tinha escutado essa lei muitas e muitas e muitas vezes naqueles 40 anos de deserto. Talvez eles sabiam tudo de cor. Mas como era importante estar juntos para aprender. E esse é o desafio que nós temos como igreja. Estarmos juntos para sermos instruídos pela palavra do Senhor. Então é importante que você e eu entendamos que, como corpo, nós precisamos estar reunidos para Deus falar conosco. Por mais que você conheça, por mais que você se esforce, por mais que você tenha recursos fora, é importante você tirar um tempo toda semana para estar aqui. Tem uma frase, se não me engano, do Lutero, que fala que o pecado é como barba. Você pode tirar todo dia, mas todo dia ele cresce um pouquinho. O domingo é o tempo onde nós estamos diante da presença do Senhor como corpo, pedindo que o Senhor raspe os nossos pecados, pedindo que o Senhor tire ou ajude a nós entendermos aquelas áreas onde nós estamos falhando, para que sejamos sal e luz onde nós estamos. Hebreus, no capítulo 10, 25, nós temos uma advertência ali. Ele fala, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A comunhão que nós temos, esse tempo gostoso que nós temos como igreja reunida, é para que nós possamos nos encorajar mutuamente. É que possamos nos ajustar mutuamente. É para que possamos aplicar os ensinos que a palavra do Senhor tem para nós, mutuamente. Nós precisamos desse contato. Nós precisamos dessa interação entre a igreja, para que a palavra do Senhor possa ser aplicada no nosso coração. Não é somente conhecer, não é somente adquirir conhecimento ou sabedoria, mas sim permitir que essa palavra seja viva no nosso meio. Mas a segunda coisa que eu percebo ali quando o povo estava reunido, é que eles estavam lá justamente para cultuar ao Senhor. E havia um objetivo naquela reunião. Deuteronômio, no capítulo 27, o verso 12 e o 13, diz assim: quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Isacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no monte Ebal para declararem maldições serão Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. É interessante que o Senhor Deus mesmo separa o povo nessas tribos, 6 para um lado, 6 para o outro, e fala para eles, olha, vocês vão estar aqui, vocês vão estar lá, vocês vão declarar as bênçãos, vocês vão declarar as maldições ao povo. Vocês vão falar que aquilo, se nós obedecermos, vai acontecer isso, 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 e vocês vão falar que se nós desobedecermos, vai ser desse jeito. O povo não estava lá simplesmente para ficar olhando os sacerdotes, os levitas, queimarem os sacrifícios. Eles estavam lá por um motivo específico.
E a minha pergunta para você é: o porquê você está aqui essa manhã? O porquê Deus te colocou nesse lugar? O porquê Deus te trouxe aqui para a IBASP? Qual é a sua função dentro do corpo? Adorar ao Senhor junto, ser instruído pelo Senhor junto é algo muito bom, mas não é só isso. Cada um de nós, Deus deu a cada um de nós uma responsabilidade. E a minha pergunta é: você sabe qual é a sua responsabilidade? Você tem colocado em prática aquilo que Deus deu para você fazer? Aqui dentro da igreja? Nós não somos turistas, nós não somos pessoas que nos reunimos simplesmente para conhecer a Deus. Nós estamos aqui porque nós vamos ser usados por Ele, como o povo lá no passado foi. Romanos, no capítulo 12, do verso 4 até o verso 8, eu quero encerrar com esse texto, diz o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Muitos dons. Somos membros do mesmo corpo. Cada um com a sua responsabilidade. E se nós deixarmos de cumprir com a nossa parte, todo o corpo sofre, como Paulo mesmo diz. Mas a minha pergunta para você nessa manhã é: você tem entendido que você é responsável por alguma coisa aqui na igreja? Você tem entendido que você é responsável por estar aqui na igreja todo domingo para cultuarmos ao Senhor juntos? Você tem entendido que você é responsável por buscar ao Senhor, por honrar ao Senhor, por cumprir com as obrigações que você tem declarado ao Senhor durante a semana, individualmente? Às vezes nós sofremos porque nós falhamos. Sofremos porque nós buscamos as soluções onde elas não existem. Busque ao Senhor em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas a nós. Quem você tem buscado? Quem você tem servido? Com que você tem servido? Essa é a pergunta para nós essa manhã. Esse texto é um texto que, a princípio, eu falei: Deus, o que eu vou tirar disso daqui? Mas Deus mexeu muito comigo. Porque esse povo de Israel sofreu quando ele se afastou de Deus. Mas ele experimentou a graça do Senhor quando ele se arrependia. E ele lutava para estar junto, lutava para servir ao Senhor, cada um no seu lugar. E o livro de Josué mostra isso com muita clareza. Cada um lutava com aquilo que Deus havia dado. Cada tribo tinha o seu papel. Cada membro tinha o seu valor. Você também tem. E Deus quer usar a sua vida para abençoar essa igreja. Que Deus continue falando no nosso coração. Que Ele continue nos incomodando com a palavra dEle para que a gente esteja pronto a servi-lo naquilo que Ele pedir de cada um de nós. Amém.